Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Bereano Pentecostal. Eu sou o presbítero Josué Batista e desde já eu quero agradecer pela sua presença aqui, que Deus abençoe você e sua família. O nosso quadro de hoje é mais um podcast, um bate-papo, né, para nós conhecermos aqui a história de uma instituição muito querida por nós, que fazemos parte da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Maracanaú, Ceará. A história da Escola de Educação Teológica Boa Semente. E nós estamos aqui com o nosso convidado, uma pessoa muito especial para nós, o pastor Aurélio Pinto, que faz parte, né, desta história. Aliás, ele é o iniciador desta história. E a escola começou com ele, e ele vai aqui bater um papo conosco, contar essa história, mostrar através de fotos, e eu creio que vai ser um momento de nostalgia, né? de lembrança para os irmãos que também fazem parte desta história, assim como eu e muitos outros irmãos que nos conhecem, ou conhecem e que estudaram na Escola de Educação Teológica Boa Semente. E também será um momento oportuno para a gente divulgar, né, a nossa escola e todo o rico conteúdo que ela oferece. Pastor Aurélio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, canal. Pastor Josué. Saúde aos nossos irmãos, dê a sua saudação aí. Mais uma vez nós estamos aqui, agradecido a Deus em primeiro lugar, e também a disponibilidade do pastor Josué, que tem nos convidado sempre para a gente participar, né, das revistas, das aulas da escola dominical, e há muito a gente já tinha combinado de trazermos aqui um documentário sobre a Escola de Educação Teológica Boa Semente, que eu vou mostrar algumas fotos, mas eu queria assim começar mostrando como foi que tudo começou, né? Veja bem, tudo é uma questão assim, de convicção. Eu me lembro que quando eu me converti ao Evangelho, em 1987, no mesmo ano que eu aceitei a Jesus, numa semana, na outra, eu já participei da escola dominical. Eu criei, né, e fiz a minha profissão de fé lá em Fortaleza, no dia 24 de maio de 1987. Na época, quem estava pastoreando aquela igreja da Bela Vista Sede era o pastor Elianai Cabral. Uhum. E ele conversou comigo no final do culto e eu perguntei, pastor, eu tinha vontade de aprender assim, como é que eu faço aí? Ele disse, rapaz, vem para a escola dominical, você vai gostar. Então, de um domingo para o outro, eu já fui para a escola e lá já participei. Então, a minha vida, por muito tempo, foi na escola dominical como aluno. Só que a gente começou ouvindo, até que chegou um momento em que eu tive a oportunidade, pela primeira vez ainda recém-convertido, ensinar uma turma lá na congregação de Morro do Ouro. Era domingo à tarde. Então, para mim era uma satisfação muito grande. Tudo era por minha conta, ninguém me dava nada. Eu pegava xerocava e dava para os alunos. Era uma meia dúzia de alunos, um pouquinho, mas para mim era uma satisfação muito grande. Até que, quando foi em 1994 ainda, com o pastor Simão, a gente entrou mesmo, né, mais forte, né? O pastor Simão nos convidou. Pastor Aurélio, e aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar na escola dominical como professor mesmo. Antes de você contar mais coisas aí, vou lhe frear aqui, tá certo? Porque sempre que a gente tem um convidado, né, para a gente conversar, dialogar sobre temas que são fora da escola dominical, aí a gente pergunta algumas coisas assim, já, né? De praxe mesmo, a gente perguntar, e eu quero fazer isso com você também, tá certo? Okay. Primeiro é saber quando foi, como foi assim o seu encontro com Jesus, né? Como foi a sua decisão para crer em Jesus, esse momento marcante na vida de todo cristão, de todo crente, né? Olha, eu
eu aceitei a Jesus, como disse agora há pouco, no dia 24 de maio. Então, esse encontro foi tremendo na minha vida, né? E sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter assim nenhum contato com a teologia, mas eu tive assim eu creio que foi uma revelação muito forte. Cristo se revelou para mim, não era nem crente ainda direito, né? Mas mostrando-me para mim que o único caminho que salva, recupera e liberta o homem chama-se cruz. Foi um sonho? Não, foi uma visão mesmo, tremenda mesmo. Eu angustiado com aquilo sem entender, e eu dizia, mas o que é que eu faço? Chorando, eu estava chorando, um domingo à tarde. Estava tomando cerveja e comecei a ouvir umas músicas que lá em casa da Auxiliadora, 2 discos evangélicos. E cada um que eu ouvi, parece que era profecia para mim. O primeiro de uma cantora alagoana chamada Gisela Alves, e depois o do Osé de Paulo, O Amor é Tudo. Quando eu ouvi O Amor é Tudo, pronto. Aí é que o choro batia mesmo, aquela coisa toda. Aí foi quando eu tive essa... Eu acredito que tenha sido uma visão, sabe? Uma visão, algo muito forte. E aí eu não entendendo aquilo tudo, eu dizia, e o que é que eu faço? Igual o Paulo, né? O que é que eu faço? Papai, desse jeito. Aí aquela voz dizia, eis aí o caminho. Uhum. E aí, quando eu olhava o caminho, era Cristo crucificado. E eu ficava mais confuso. Entendi. Como é que eu dizia comigo mesmo, como é que alguém pode me ajudar se está pior do que eu? Olha aí, você vê como é as coisas, né? Mas aí aquela voz, esse é o caminho. E pronto, aí acabou-se. Quando foi à noite, eu fui para o culto com a mulher, com a esposa, que já era crente, né? E naquela noite eu aceitei a Jesus. E foi muito forte, assim, sabe? Eu sei que a gente começa na fé com a justificação, mas a minha justificação em Cristo, ela aconteceu realmente do jeito que a Bíblia fala. Romanos 5:1, né? Uhum. Justificados em Cristo, agora você tem paz em Deus. Então eu saí daquele culto com uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. A minha vontade era sair correndo, dizendo para todo mundo, eu agora sou crente, eu não sou mais beberrão de cachaça, eu não vou mais fumar cigarro. Pronto, rapaz, vai ser uma criança. Glória a Deus. E assim foi indo, e como eu disse, e Deus, ele muito cedo já me envolveu nessa questão da escola dominical, como eu disse. Certo. Comecei a ensinar, e aí, né, ainda hoje estou ainda pelejando, já depois de muitos anos. Só para você ter uma ideia, pastor José, só de seminário mesmo, em sala de aula de seminário teológico, 25 anos. Já dava para se aposentar. Se eu queria que... rapaz, não pensar nisso não. Exatamente, eu queria agora fazer essa segunda pergunta, né, para conduzir essa nossa conversa sobre esse chamado, dentro desse chamado, né, do primeiro chamado, que é o chamado para a salvação, para fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, e depois o chamado para ser realmente professor de teologia, para atuar no ministério de ensino, né, na casa de Deus. Isso. Muito bem, o senhor pode falar. Bom, houve alguma revelação, alguma profecia? Não, houve depois, assim, houve algumas confirmações. Eu logo no início mesmo da minha fé, em Aracati, eu fui com a auxiliadora para a casa dela, lá, pai dela, e lá nós fomos para uma vigília. Eu estava com, deixa eu ver, não tinha nem um mês de fé, ainda novinho ainda. E eu estava numa vigília e Deus, no final, usou uma irmã, uma jovem, que não me conhecia, e ela disse, olha, Deus manda dizer para você que te tirou lá daquele lugar terrível. E ele tem uma chamada com você. E ele manda me dizer que deu a você o dom da palavra. Eu não sabia nem o que era isso. E ele também manda dizer para você que você vai ser muito útil com essa palavra. Você vai ser bastante usado. Aí saiu dizendo um bocado de coisa. E outra coisa, Deus vai te levar para muitos lugares. E realmente, eu tenho até umas fotos que eu vou aqui mostrar nessas viagens aqui, antes de a gente chegar no Stadec, se cumpriu na íntegra. Eu sempre me lembrava, quando eu estava nas viagens, dentro dos ônibus, à noite, viajando, eu sempre me lembrava e agradeci a Deus, realmente está se cumprindo. Então, eu passei muito tempo
Agora, passou-se muito tempo, claro, né? Não é que Deus falou hoje, vai acontecer daqui uma semana, não é? Demora muito tempo. Então, porque tem um preparo, tem um né? preparo, né? É como você disse, a gente é chamado pela primeira chamada, que é a chamada universal para a salvação. Isso aí é categórico. Só que aí depois você tem que entender que também existe uma chamada específica, né? E dentro da minha chamada específica para o Ministério do Ensino foi um desafio muito grande, porque eu recebi convites não só para ensinar, mas para pastorear, e eu não fui. Por exemplo, o diretor do Seminário Teológico Pentecostal me convidou para ir pastorear uma igreja na Bahia. Eu fiquei alegre com aquela coisa toda, mas falei para a auxiliadora também, a gente se animou muito, mais que nada mesmo. Quando a gente ia orar, depois da oração vinha aquela tristeza, em vez de alegria, né? Aí eu eu entendi que aqui alguma coisa estava errada. Mas dentro da obra do Ministério do Ensino, sempre eu digo com toda honestidade, sem exagero, as portas sempre estiveram abertas. Claro. Quanto mais eu me dedicava ao Ministério do Ensino, as portas elas se abriam. Você é testemunha, quando você dirigia aqui o residencial, eu acho que algumas vezes, umas 2 vezes, você me chamou para dar estudo, Pedro ainda era pequeno ainda. E eu ia, e não só aqui, né, na sua igreja, mas muitas igrejas aqui em Maracanã, eu já dei estudo bíblico, né? E hoje nós estamos ainda, né? Muito bem. Né? Tentando, muito bem. Né? Pronto, a gente fez aqui essa rápida introdução, né? A pessoa do pastor Aurélio, que é o diretor da escola da ETBS. Vamos diminuir aqui o nome, ETBS, né? Que é a nossa Escola de Educação Teológica Boa Semente, bem, assim batizada pelo pastor João Gonçalves, isso, né? Foi desse jeito. Ela recebeu este nome. E agora eu quero exatamente que a gente comece a apresentar os slides, você conte como foi esse processo na sua vida, certo? Para que os irmãos possam conhecer, né? Como isso. Deus foi desenrolando esse rolo, esse mistério, até chegar ao que é hoje nossa escola. A partir de agora a gente vai mostrar para vocês algumas fotos, e eu fiz esse documentário dividido em 2 partes, né? Certo. ETBS antes da ETBS, né? E com a ETBS, né? Então eu vou aqui mostrar algumas fotos e rapidamente eu vou explicando o que aconteceu. Então, como eu disse a você, Romanos... Só explicando para os irmãos, né, que agora nós vamos ficar numa telinha menor e aí os slides vão ficar passando, que é para quem estiver assistindo poder ver melhor, né, ver, ter essa mesma visão que nós estamos tendo aqui. Muito bem. Então, a base de tudo isso que aconteceu comigo foi 12:7 de Romanos, né? Aquele que foi chamado para ensinar, que se esmere, né, se especialize. Eu estava olhando essa expressão, ela tem tudo a ver com afiamento, ou quando você vai afiar uma faca. Então, foi isso que aconteceu. Realmente, eu fui chamado para ensinar, mas eu não fiquei parado. Eu tentei desenvolver, e aqui exatamente começa aqui agora como foi que começou tudo, né? Deus foi me vendo a minha vontade de estudar, então chegou um ponto em que eu fiz a ETAD. O pastor Simão trouxe naquela época, eu fiz o básico da ETAD. Quando terminei a ETAD, aí Deus me levou para o STPC. Olha aí, essa foto aqui que você está vendo, né? 8 de dezembro de 2000 foi a minha formatura como bacharel em teologia, certo? Então, a partir dali, eu já fiquei na própria entidade que eu ensinava, que eu estudava, fiquei como professor. O pastor Azemar já foi me convidando, faltando 2 meses para a escola, o Seminário Teológico Pentecostal. O STPC. STPC. Você até Estudei, ensinei lá também. Muito bem. Então eu fiquei lá no STPC e logo caí na graça do povo, né? Essa classe aqui de cima que você está vendo aqui, essa de cima, essa foto de cima, foi uma turma em que na época eu ensinava a cadeira de evangelismo integral. Esse pessoal, tem deles aí que são até pastores, já estão pastoreando em alguns lugares. Então, nessa época, isso aí foi um sábado à tarde. Geralmente eu ensinava ou sábado à tarde ou então sábado pela manhã no STPC, certo? Embaixo, a foto que está de lado, na parte de baixo, não sei se está dando para ver aí, dá para ver. Aí foi um seminário, foi um seminário no Stadec, porque eu comecei a ensinar no STPC no começo de 2000.
Com um mês depois que eu estava no STPC, as portas já se abriram para o Estadec. Então eu fiquei no Estadec e no STPC. Essa foto aí de baixo, de lado aí, a parte de baixo, é um seminário de religiões e seitas no 4º andar. Hoje não tem mais esse prédio, né? Ali foi derrubado tudo agora para ser a igreja grande. Então nessa época aí, essa foto aí mostra exatamente a turma que fez parte deste seminário. Esse seminário, você está vendo assim, mas foi tremendo. Eles se esforçaram, falando sobre religiões antigas e seitas, e eles viveram como se fosse realmente um teatro. É porque não dá tempo a gente mostrar tudo, né? Ok? Opa, desculpa. Então, veja bem o que é que acontece. Vamos lá. Então, a minha vida sempre foi dentro dessa área. Essa outra foto agora, esse outro slide aqui, vai mostrar exatamente para você aqui. Deixa eu ver, tá aí. Pronto. Muito bem. 2003, em Maracanaú, eu estava ensinando o básico pelo Ministério do Montes do Estadec. Estadec já me trouxe, né, quer dizer, me permitiu a gente abrir este núcleo. E aí é o primeiro ano, aniversário de primeiro ano do núcleo em Maracanaú, que funcionava no Colégio Martins Filho, certo? Ok? Essa foto de baixo aqui, você está vendo aí, núcleo de Estadec, Iracema. Eu estive em Iracema, eu viajava uma vez por mês para Iracema. Quando não era Iracema, em outros lugares, né? Para dar aula do médio. Essa outra foto aí é indo para Camusim. Essa daí a auxiliadora ia comigo nesse dia, né? Aproveitou a viagem, foi comigo, mas eu ia trabalhar. E aquela lá do alto, que você está vendo aí, é exatamente, eu botei de propósito os dois ônibus, porque para esse lado eu viajei tanto do Guanabara como do Gontijo, né? Para o Piauí, para vários lugares, né? A gente saía daqui, passava a noite viajando, e aí chegava muitas vezes de manhã, como você está vendo na foto aí, não era outra coisa não. Aí eu saindo de um posto, de um banho, no posto dos motoristas. Tomava banho bem cedo, trocava de roupa, já ia com a mala pronto, esperar o pastor passar para me levar para mais 70 e tantos quilômetros, que era exatamente Val Ferraz, né? Ok? Aí, essa outra foto aqui, vou mostrando e falando, olha aí. Buriti dos Lopes, Pastor Luzimar, também passei muito tempo viajando de Fortaleza para Parnaíba, Buriti dos Lopes, ensinando teologia na igreja dirigida por esse pastor que você está vendo aí, do meio, de blusa de manga curta, com óculos aqui, Pastor Luzimar, né? E na foto de cima você está vendo ali o núcleo de Sobral, também viajei muitas vezes para Sobral, dando aula para uma turma de médio. E embaixo, você está vendo aí, é a turma de Juazeiro, né? Juazeiro do Norte. Era o bacharel do Estadec que eu muitas vezes fui dar aula ali para aquele povo, né? Mas, assim, sem nenhuma exaltação, sem nada, mesmo com toda essa tarefa, sempre não me faltava tempo para escrever. E durante todo esse tempo, pastor Josué, de ensino, o Senhor me deu alguns livros que hoje eu consigo... Tá aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, são vários livros de minha autoria. Esse último que você está vendo aí, Perfeição, é um que está em andamento. É o último trabalho que eu estou tentando terminar ainda, certo? Mas esses outros que você está vendo aí, todos eles eu já terminei, já divulguei, já vendi muitos exemplares. Tem pessoas, né, que talvez vocês conheçam, o pastor João Gonçalves prefaciou esse de Seitas e Heresias, né? Meu diretor do STPC prefaciou Religiões, pastor Moci de Messejana prefaciou Escatologia, Teantropia, o nosso secretário da convenção, pastor Alex, foi quem prefaciou. Esse do meio aí, a maior expressão de amor, João 3,16, a irmã Alana Cabral foi minha diretora do Estadec, foi minha professora do STPC e foi uma benção. E ela também foi quem prefaciou. Esse outro de Daniel e Apocalipse é um que eu uso sempre quando eu vou dar seminário nas igrejas. Esse outro agora, da ponta, Desvendando o Enigma do Sofrimento, isso aqui foi uma experiência notável. Quando eu escrevi este livro, eu não sabia por que eu estava escrevendo. Eu fiz ele, a teoria todinha, escrevi e depois passei 23 dias no hospital muito doente. Experimentei um pouquinho do sofrimento, o que é o sofrimento, né? Da teoria para a prática. Da teoria para a prática. Esse outro de escatologia dispensacionalista é que eu uso muito nas igrejas nossas aqui para ensinar escatologia para o nosso povo. E esse aí é o Perfeição, que é exatamente o último que eu estou tentando, né?
Eu sei que o tempo é muito pouco, mas a gente vai aqui, vai dar certo. Próximo slide aqui, vou mostrar aqui para vocês exatamente os locais aonde eu ensinei, né? Antes da escola teológica. Primeiro, STPC, a Jangadinha aí é o símbolo do STPC, você conhece, né? Então foi lá que eu terminei meu curso de bacharel em teologia. Depois eu fui para o Estadec, me tornei professor também, efetivo do Estadec. Fui convidado para os Guerreiros de Oração, que era um seminário que tinha, da pastora Miramar, ensinei muito lá. E também ensinei também na antiga FAFICRE aqui de Maracanã, que era a Faculdade de Filosofia da Igreja Católica Grega Ortodoxa, né? Então eu passei por esses seminários como aluno, certo? Ou, perdão, como professor, ensinando tudinho, até chegar o tempo em que o pastor João Gonçalves me chamou. Aqui é que começa o grande desafio da minha vida. Pronto? Pronto, aqui nós vamos fazer uma divisão, né? Muito bem. Tá certo? Contamos aqui um pouco da sua... que entra o STPC, a escola, agora, a partir de agora. Contamos um pouco da sua história, Pronto, né? O senhor pôde aqui nos contar. É breve, assim, o tempo é rápido, né? Porque não dá para a gente se demorar em muitos detalhes. Mas, assim, a gente precisa realmente conhecer essa base, né? Porque ninguém começa, algo se torna assim, algo do nada. Precisa ter um histórico, ter um passado... E aí nós conhecemos um pouco. Né? Uma base, Mas a Escola de Educação Teológica, pastor Aurélio, está completando quantos anos? Completou agora, pastor Jorge. No dia 7 de fevereiro, ela completou 13 anos de funcionamento aqui em Maracanã. E interessante é que, assim, o pastor João tem assim, uma maneira interessante, pouca gente entende como é que ele faz. Eu estava trabalhando no STPC como professor, estava... né, da Estadec também. Aí houve aqui um probleminha, eu tinha trazido o núcleo para cá, do Estadec para aqui para Maracanã, e houve um problema entre professores e alguns obreiros. E por conta desta confusão que houve, não é essa confusão toda não, mas houve um problema que o pastor João resolveu não querer mais que o Estadec ensinasse aqui. Aí foi um problema, porque como eu tinha trazido, os irmãos ligavam para mim e diziam, mas Aurélio, e agora a gente vai perder? Eu digo, não, rapaz, vamos ter calma. Mas o pastor João, irredutível, não queria voltar atrás de jeito nenhum. Uhum. Até que marcamos uma reunião e a professora Alana, que era diretora do Estadec, veio participar dessa reunião, mas ele disse que não queria mais não. E aí a Alana foi, a ex-diretora do Estadec, disse, mas aí pastor, o senhor vai dar prejuízo pessoal, você vai ter um prejuízo. Os irmãos começaram a fazer o Estadec, aí o senhor para de uma hora para outra. Ele disse, não, mas não vai parar, ninguém vai parar nada aqui não. Aí nem eu entendi o que ele quis dizer com isso. Não vai parar nada aqui não. Nós temos aqui, nós vamos ter aqui a Escola de Educação Teológica Boa Semente. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, né, na igreja, mas não sabia que ia ser daquele jeito, né? E ele disse, não se preocupe não, professora Alana, que os alunos não vão ficar sem aula não. Nós vamos funcionar aqui como Escola de Educação Teológica Boa Semente. E tem mais. Apontou assim para mim e disse, esse aqui é o diretor. Eu disse, eita Jesus, o homem agora me pegou. Mas eu fiquei quieto, aceitei o convite e aí foi o desafio maior da minha vida. Porque eu trouxe os alunos, quer dizer, os alunos do Estadec que estavam fazendo aqui, tiveram que migrar do Estadec para a Escola de Educação Teológica Boa Semente, e aos poucos eu tive que ir formatando livros, não era apostila, Deus me deu assim uma maneira de até que eu vou mostrar aqui para os irmãos, o nosso material ele não é apostila, é um livreto que eu mesmo consegui elaborar, né? Formatar este livro aqui, todo o material que a gente usa aqui na Escola de Educação Teológica Boa Semente, e eu vou mostrar aqui para vocês aqui a quantidade de livros que a gente usou. Muito bem, então agora a gente vai, como eu falei, o desafio maior foi esse aqui agora, ó, exatamente preparar toda o material todinho, né, os livros, para dar sequência ao estudo, né? Então está aqui, exatamente, você veja aí que não foi fácil. Todos esses materiais a gente teve que elaborar um por um. Eu tinha muito material guardado, graças a Deus, e a gente conseguiu fazer esses livros, né? E ainda hoje eles estão funcionando, né? Trabalhando, né? Sendo usados no curso.
E o outro desafio foi também quando a gente teve que, depois que os irmãos terminavam o médio, eles queriam o bacharel. Aí no bacharel eu tive que elaborar mais outra parte dos livros, que é essa outra parte aí, né? Então hoje nós temos exatamente todo este material à disposição. O bacharel aqui do nosso curso, ele é um bacharel complementar. Você faz o médio, terminando o médio, você só faz mais 10 disciplinas do bacharel e conclui com 42 disciplinas, que é o curso superior, que é o avançado, né? A gente usa o nome bacharel, mas nem existe, né? Por conta que o MEC não aceita, né? Mas a verdade é essa, né? E aí a gente fez o quê? A gente pegou todo esse material, 31 livros, sem falar do bacharel. Os 31 livros a gente fez só o quê? do médio, né? A gente separou ele por assuntos, como vocês estão vendo aí, né? Começa com o 01, Introdução às Escrituras, aí Antigo Testamento, que é o Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Pronto. Então, o Pentateuco, né? Ele vai de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, que é exatamente o livro de Malaquias. Estão nesses 5 de cima aí. Pentateuco, histórico, poético, profetas e profetas maiores e menores. Depois a gente tem o quê? A introdução ao Novo Testamento, que é o período interbíblico, é os 400 anos de silêncio, né? É outra matéria que é dada. Em seguida, a gente entra para o Novo Testamento, começando com os Evangelhos. Aí depois a gente vai para Atos, aí entra nas Epístolas Paulinas. Quais são elas? As Epístolas Paulinas 1, que é de Romanos a Gálatas, as da prisão, né? Como vocês estão vendo aí, né? Aí tem as pastorais, que são aquelas que a gente conhece, né? De Timóteo, Tito, e tem as epístolas gerais, que não são de Paulo, né? Que é exatamente o quê? São epístolas que vai, se eu ver, de Tiago até Judas, né? E o livro de Hebreus, como faz parte das epístolas gerais, no nosso curso aqui, como ele é muito importante, a gente separou ele numa matéria só, a gente dá Hebreus separadamente, certo? Aí, do outro lado aqui, você está vendo, né? Teologia da Esperança é as duas matérias que têm a ver com a escatologia, que é Daniel e Apocalipse, que lá no STPC a gente usava o nome de teologia, como era o nome que a gente usava? Teologia escrita, né? E a outra, a teologia sistematizada, que é a escatologia mesmo, né? Depois a gente entra na teologia prática, que é hermenêutica, depois homilética, em seguida ética e família cristã, evangelismo integral, teologia pastoral, que é o que nós estamos dando agora na segunda-feira, estamos terminando, e teologia, história e teologia de missões. Essa faz parte da teologia prática, né? Aí temos o quê? Depois, nós temos lá embaixo teologia sistemática, que vai ser Deus e anjos, que é a teontologia e angelologia. Aí antropologia e hamartiologia, que a gente chama homem e pecado. Cristologia e soteriologia, essa outra. Depois, administração eclesiástica e eclesiologia. E termina com o pentecostalismo e a pneumatologia. Essas 5 fazem parte da teologia sistemática. Depois, a gente vai para a apologética, que são 2, né? Que é a heresiologia e as religiões mundiais. E temos também em cima, que eu separei, apesar de estar um pouco fora da ordem, mas são chamadas teologias auxiliares, que é a geografia bíblica, número 8, e a história da igreja, que é o que você gosta até de ensinar, não é isso? Ok? E quando a pessoa termina o médio, para ele entrar no superior, ele faz a 32, que é exatamente essa aí que você está vendo lá no final, que é método do trabalho científico, que é a preparação para o TCC. Ok? Então, funciona desse jeito, certo? Rapaz, é uma grade curricular completa, né? Completa. Aí você estuda teologia mesmo, viu? Aí você sai com Bíblia, né? Muito bem, mas vamos que o tempo, eu não quero tomar muito tempo. Esse curso, como eu disse, começou no dia 7 de fevereiro. Você estava lá e está aqui, vai aparecer você nessa foto. É muito interessante, olha aqui, a primeira turma... Essa foto aí é histórica, viu? Tá aí. Muito especial. A primeira turma no dia 7 de 2 de 2012, né? Cerca de uns 50 e tantos alunos se matricularam. Esse cabelo não era preto, olha bem aí, preto. rapaz, meu cabelo ainda estava tudo preto ainda, rapaz. Né? Olha o Pedro Emanuel ali. Pedro Emanuel, o Josué, tá o pessoal todinho. Tem algumas Carlinhos. pessoas até que já dormem no Senhor, né? Paulo, né? João Paulo, Rafael e outras pessoas, né? Muito bem, então começou aqui a Escola Teológica Boa Semente, no andar de cima da central. Hoje está tudo mudado, hoje está tudo reformado, não é verdade?
E aí o que que aconteceu? Essa turma começou a funcionar numa benção, maravilha, aquela euforia toda. Aí vem o que agora? A turma que vem do Estadec. Eu peguei a turma do Estadec, você está vendo aí, pessoas que estavam fazendo o Estadec, e aí a gente migrou eles para a escola teológica. Aí eu tive que ter um contato com a diretora do Estadec para ela me dar a grade deles, e deu aquela coisa toda. E graças a Deus a gente conseguiu fazer com que eles, né, se ajustassem com a nova escola teológica Boa Semente. Alguns reclamaram, mas a coisa foi dando certo, né? E aí foi indo. Esse pessoal aí que você está vendo aí agora, com pouco tempo, deixa eu ver aqui qual foi o ano, no mesmo ano, no final do ano, aí ali eles... Formatura deles, da primeira do médio, turma. primeira turma, né? Botaram o nome do pastor João Gonçalves, nome da turma, em 2012, daí, né? Eu desci ali, meu amigo. Tem muita gente conhecida, gente Fortaleza, boa, né? Muita gente aí conhecida. 3 mulheres, né? Que é exatamente deixa eu ver se eu me lembro o nome dela, né? O Zeli, que está no meio, né? Zeli. A minha lá do Timbó, a outra, que eu não me lembro o nome dela aqui, a outra que era do residencial. É Catarina, né? Certo? Então, esse pessoal aí todinho conseguiu terminar o médio em teologia, né? Eles também tiraram outra foto interessante, com muita alegria. Isso aqui é na calçada do fórum, viu? Eles tiraram essa foto, era uma euforia, uma alegria muito grande, aquela felicidade, né? Tivemos também outro encontro lá na sede, junto com... que aqui o pastor João não está, né? Nessa daqui você vai ver que o pastor João já está com eles aqui, tudinho, se preparando aqui tudinho para aqui estava chegando o momento da formatura, estava se aproximando o momento da palavra, da formatura. Isso aqui tudo funcionando, onde hoje é a sede, né? Aquele salão que não tinha hoje... Você me lembra. Você lembra, né? Aquele espaço. Aqui é o tanque batismal, as escadas do tanque batismal, que tinha antigamente, certo? E aí, essa mesma turma do médio, eles foram bem resilientes, sabe? Continuaram, até que nós conseguimos fazer também eles entrarem no bacharel. E eles fizeram as matérias restantes do bacharel, e aí, para a glória de Deus, eles também terminaram o bacharel de teologia, com o nome da mesma turma aí, ó, tá aí. Primeira turma de bacharel em teologia em 2014, e nessa turma aqui nós preparamos uma placa. Essa placa está até guardada lá em casa, porque devido às mudanças que houveram, né? Eu até disse, pastor, depois a gente vai ver um jeitinho de colocar essas placas lá na sede novamente, né? Então a placa de formatura da primeira turma de bacharel em teologia é essa daqui, olha aí, ó. Quem são as pessoas? Você está vendo aí as pessoas que terminaram: Adaías Barbosa, Leudiano, que era do Timbó, o Eliaquim, da 51, o Enemias, que hoje também é pastor, o Jânio, presbítero, o José Lopes Gonzaga, que é o Dedezinho da 51, o Joelmi, é um irmão ali do Caga, do Jonemi, o Renê também hoje está em Maranguape, o Roque Laurindo está congregando na sede, e o Valbeck, o último, ele hoje é da igreja, ele está lá com o pastor Neto, né? Na Igreja da Graça, né? Também terminou, né? Tá aí, você está vendo aí, patrono, pastor João, Paranifa, foi a irmã Alana, pleito de gratidão, claro, ao nosso Deus. Eu, na época, botaram o meu nome, né? Diretor da escola, secretário, o Anacleto, tesoureiro, o Emanuel Saravia, homenagem especial, deram a mim essa homenagem, né? E o orador da turma foi o Dedezinho, né? Da José Lopes Gonzaga, aquele moreno lá, né? Então a história, ela vai continuando, né? Saindo uns e chegando outros, e as turmas dando prosseguimento. E aqui já, essa foto aqui em 2018, lá no segundo andar da Central, uma turma de sábado. Olha quem está aí, muita gente conhecida, Pedro Santos, dirigente lá do Parque Viana, né? Deixa eu ver mais quem são. Tem muita gente aí que a gente não se lembra assim na hora, não dá para lembrar, mas essa turma todinha fazia no sábado à tarde o curso médio, né? Aí também na terça-feira nós tínhamos também lá na Central, à noite, essa outra turma aqui, né? Que funcionava na terça-feira, né? Funcionava até nos próprios bancos da igreja mesmo. A gente não tinha... Teve tempo lá, pastor Josué, que tinha essa turma fazendo na nave do templo, tinha outra turma numa sala e tinha o bacharel lá em cima. Eram 3 turmas. Na hora do intervalo... Vocês lembram, né? Na hora do intervalo era muita gente, certo? Ok? Então foi a história, né? Aqui essa outra turma aqui, em 2018, em sala de aula, eles fazendo a apresentação. Os alunos, né? Não me lembro aqui qual foi a matéria, quem foi o professor, mas aqui eles estão aqui fazendo a apresentação numa cadeira, numa aula, né?
Aqui também, essa mesma turma aqui, lá na frente, eu dando uma aula, no final do ano a gente fez uma confraternização. Na época quem estava com a gente era o professor Rômulo ali. Hoje ele é pastor da Igreja Batista Vale de Bênção, e muitas pessoas aí que estão aí fazendo parte aí da igreja, outros já, né, foram para outros lugares, mas tudo passaram pela gente. Aqui você vai ver agora aqui uma classe, essa daqui, José, eu acho que tu tá nela, se eu não estiver enganado, na cadeira de exegese no sábado à tarde, olha aí, ó. Ah, está tu, José, lá atrás. Tá camisa aí, verde. Essa camisa verde, exatamente. Aqui era a turma do bacharel, Me lembro. do novo bacharel que vai terminar, que vai se formar, certo? Essa que está na frente aí de blusa vermelha, minha irmã, que mora em Fortaleza, juntamente com a sua colega, vinham para cá todos os sábados, né? Tá aí o Alexander, tem muita gente aí conhecida aí que fazia, né, que chegou a concluir o nosso superior em teologia. Mas não ficou aqui somente não, pastor Josué. A gente foi também para Fortaleza e lá nós conseguimos abrir este núcleo aqui, ó, no Presidente Vargas, onde o pastor João morou por muito tempo ali, né? Presidente Vargas em Fortaleza, na época, se eu não estiver enganado, deixa-me ver quem era o pastor. Eu sei que eu fui para lá, o Wilton Gouveia, hoje ele é o pastor desse campo lá, certo. Pastor Wilton Gouveia, certo? E ele, nessa época, ele foi até professor, por algumas matérias ele deu essa matéria. E essa turma, ela terminou, viu? Eu estou mostrando aqui, pastor Josué, isso aqui é só... É pouco. Se a gente fosse mostrar todas as turmas, não precisaria de umas 3 horas para fazer essa apresentação. Mas a gente está sintetizando, certo? Então, em 2013... Não deixa, irmão Aurélio, de ser uma homenagem também, né, um reconhecimento aos irmãos que se esforçaram, que estudaram, né, que investiram tempo no seu preparo, né, num melhor conhecimento da palavra, teológico, né? Você está vendo aí, eles estão aí com a foto aí da matéria 11, né? Porque por muito tempo nas Assembleias de Deus havia aquela coisa contra a teologia, né? Havia, então assim, nós tivemos o privilégio de viver um tempo em que isso foi ficando no passado. Né? Foi aderindo à realidade, né, que é preciso. Hoje você vê que hoje a convenção ela não consagra nenhum obreiro se você não tiver pelo menos um médio em teologia, né? E a gente continua, né? Então essa mesma turma aqui que você está vendo, ela foi resiliente. Olha aqui ela aqui, terminando aí. Ó. Eles terminaram, viu? Tem até um menino ali. Tem até um aqui, não é esse menino aqui, é o... Filho de alguém, né? Exatamente. É filho dessa irmã aí, que ela trouxe. Inclusive, tem uma irmã, essa do meio, que é a segunda, né? Está no meio mesmo. Ela continuou fazendo o bacharel com a turma de vocês. Não lembro aqui o nome dela aqui agora, mas está aí, né? Turma de 2013, né? Aí, a escola foi para onde agora? A escola agora vai lá para o Zé Walter, olha aí. Montenegro. Pastor Wilson, também que fazia o curso de bacharel, nos levou para lá. E lá nós abrimos o núcleo de Montenegro, né, que era acoplado ali ao lado do Conjunto José Walter. Esse núcleo também, por muito tempo, nós demos aula, né? E continuou, viu? Fomos para Fortaleza e lá a Igreja Maranata de Cristo, dirigida pelo pastor amigo nosso, né? Inclusive foi até meu colega do STPC, pastor Irã. E ele me convidou e lá nós estivemos lá por algum tempo e conseguimos formar essa turma aqui. Pequena, era mais gente, sempre começava com 20, até 30, mas no final só ficava aquele, né? E digo uma coisa para você, eu fico muito feliz, porque no meio dessas mulheres aí, a do meio é minha mãe. Olha aí. Minha mãe, na época, tinha mais de 80 anos quando ela se matriculou. Até pensei que mas ela foi até o fim, terminou e participou. De lado a minha irmã e os outros irmãos. Então, essa comunidade de Cristo Maranata também, lá eles tiveram a oportunidade também de fazer o médio em teologia, né? Mas não ficou só aí não, rapaz. A escola foi andando e agora demos um salto para onde? Para Aracati. Olha aqui em Aracati, pastor Santino aí, mostrando aí. Isso aqui é a primeira aula, a primeira disciplina, né? Que é bibliologia, tá aí. Eu estava em Aracati e nós conseguimos começar com essa turma muito grande, né, de pessoas, né?
A benção. Ok? Aí depois... Faz a boa semente. Ela realmente foi longe. Mesmo, né? Aí dali ela voltou para onde? Nós fomos aí para... Puxa vida, Josué. Deu outro travamento. É bom tu dar uma... Parou aí. Em Aracati. Aí dá uma plaquinha aí, mostrando aí, não sei o quê. Ver se ele passa, né? Agora? Vai. Pronto, passa, tá bom. Muito bem, Aracati. Então, do Aracati, continua, tu veja aí como é que tu faz. Fala né? aí. Muito bem. Do Aracati, essa turma boa, a gente agora vai para Nova Pajuçara. Pastor José também nos convidou e a gente abriu este núcleo na Pajuçara. É chamado Nova Pajuçara. Lá também funcionamos por um bom tempo. E depois, aqui em Maracanaú, na 43, o presbítero Nogueira, muito interessado também, nos convidou e nós conseguimos abrir lá um básico. Está aí o Jânio, aí era o professor, né? Nogueira também muitas vezes ensinava. Isso aqui era na antiga congregação da 43, ali da rua 43. E aqui a turma que fez, isso aqui era um básico, foi outro desafio, a gente tem que preparar outros materiais para poder funcionar, né? E aí a febre estava grande, viu, pastor José? Aí dali nós fomos para onde? Nós fomos para o Parque Serra Azul, dia de quarta-feira, olha aí, a turma da quarta-feira, né? Vocês estão vendo aí, multimídia aí, eu sempre dava minhas aulas, toda a vida Deus me deu esse recurso, audiovisuais. Né? Eu tenho 2 data show hoje, né? Tenho esse notebook, que isso facilita. Isso vem desde o tempo do Stadec. Quantas vezes eu viajei para o Juazeiro do Norte levando minha multimídia todinha? Por quê? Para passar um dia todo dando aula. Só falando, meu irmão, não tem que aguentar, não. Então a gente sentava, armava a tenda e passava os slides, às vezes levava até um filmezinho, alguma coisa assim, de acordo com a matéria, e o dia passava e todo mundo gostava, né? Porque é cansativo, pedagogia não é fácil não, certo? Aí juntamos algumas turmas, porque tinha gente que ia, não terminava, outros vinham, e teve uma época que eu consegui juntar uma turma, ainda que de vários pontos do núcleo, e formamos aqui essa turma aqui no Parque Viana. Olha aí, quem é que está aí? O dirigente, pastor Pedro Santo, né? A Luciana, o Carnaúba com a esposa, esse do meio aqui, o Eliabe, aí olha aí, minha nora na ponta e meu filho. Meu filho Jardel aí, hoje, quem precisar de óculos é só procurar ele na Jardel Ótica, viu? Tá aí, meu filho. Jardel, rapaz, faz uma propaganda aqui também, rapaz. Jardelzinho, ainda hoje é esforçado, hoje ele toca, viu? Hoje ele é trombonista da banda, né? Entendeu? Então eu fico muito feliz porque eu vejo esse povo todo trabalhando, todo voltado tanto para a vida secular como também para as coisas de Deus, né? Aqui, pastor José, deixa eu ver quando foi isso aqui, em 2014, na matéria de evangelismo integral, quem ensinava era o professor Denis Cabral, filho da irmã Lana, né? Nós preparamos aqui uma aula de campo, isso aqui é uma aula de campo. Ainda estava começando a congregação do Coqueiral e nós fomos fazer essa aula de campo lá, todo mundo com a mesma blusa e fomos evangelizar, fazia parte da cadeira. Só recebia nota quem evangelizasse. Então, meus irmãos foram, todo mundo foi animado. E no final terminamos com né, juntando na igreja todo mundo, né? E tá aí muita gente conhecida aí, né? Hoje está ali o Rodrigo lá na ponta, lá em cima, dirigindo hoje o Olho d'Água, na Cleta está lá na sede, aqui um bocado das irmãs, tá aí a secretária, minha turma esposa, grande, né? Turma grande, é porque não estão todos não, viu? E assim, rapaz, não faltava gente, né? Aí quando chegou em 2015, pastor Josué, aí nós formamos a primeira turma, aliás, a segunda turma de médio totalmente, genuinamente da escola, né? Já não tinha mais ninguém migrando, né? Que foi em 2015 a maior turma que nós tivemos, 42 alunos, olha aí, ó, coisa linda aí. Muitos desses são obreiros que estão aí hoje na obra do Senhor e muitos deles aí também terminaram o curso superior, né? A quantidade de gente, mulheres, né? Então, assim, sabe, às vezes quando eu olho para essas fotos, eu fico, meu Deus, é muita graça tu tem dado para a gente conseguir, né, juntar tanta gente. Essas 2 turmas que você está vendo aí, aliás, aqui é 2 turmas, viu? Uma da terça
juntando com a data do sábado. Juntando tudo, eram 38... Não, perdão, isso aqui era só da terça, perdão. Que era só da terça mesmo. Então esse povo todinho fazia parte do médio, certo? E alguns deles foram adiante e conseguiram fazer o bacharel. Foi a turma das mulheres, olha aí as mulheres aí, a quantidade de mulheres nessa turma aí, certo? Mulheres em ação, né? A oradora foi a própria secretária, Maria Auxiliadora, minha esposa, está aí ela aí. Foi a oradora, que vocês estão vendo aí, quem recorda, que é o antigo tanque batismal da nossa sede antigamente, hoje não tem mais, né? E assim a coisa foi andando, né? E aí tivemos em Maranguape, né? Novo Maranguape, Ministério Hebron, e lá também tivemos uma turma boa, e essa turma também, pastor Josué, terminou, ela aí. Né? Em 2021 essa turma terminou aí, alguns obreiros. Na pandemia foi. Mulheres, no tempo da pandemia, pesado, mas a gente tinha aula, viu? Aí tivemos a maior turma de todos os tempos, ficou na história, que é o pessoal do bacharel. A felicidade foi muito grande e foi tão interessante que eles fizeram questão que até eu aparecesse nessa foto. E aí tá ela aí, ó. E eu também tô. Ah, você tá aí, velho, você tá só de parte, né? Tá aí a quantidade de gente, todo mundo com becas, né? Tudo aqui no padrão, né? A cor da teologia, que é a lilás, né? Alguns até compraram até anel de formatura, foi muito interessante, né? Ali foi no Parque Viana, tu lembra, né? No Impacto, né? Entendeu aí? Então foi muito interessante a felicidade. Aqui são duas turmas, era a turma de bacharel da terça e a turma de bacharel do sábado, juntando tudo, deu 38 pessoas, se eu não estiver enganado. Acho que foi, né? Certo? Olha ela novamente aqui, ó. Aqui, eles aqui. Felicidade muito grande, alegria maravilhosa. E tem mais, não ficou só nisso não, pastor. Muitos deles aqui não ficaram somente com o curso livre. Alguns partiram, como eu também, né? Eu já tinha feito o meu curso livre, fiz também a convalidação na FAC, né? E aqui nós temos aqui exatamente alguns desses alunos que fizeram com a gente o bacharel, eles receberam a certificação da FAC, pela FAC, né? Antiga FAC, né? Eu acho que nem existe mais. Então, muitos deles aí são pessoas que fizeram com a gente. Tá aí o pastor Oliveira aí, o Atis, que hoje é nosso professor lá no Parque Viana, entendeu? Algumas mulheres, tá aí, algumas pessoas, né? Pastor, não sei se o pastor tem um núcleo ainda do Parque Viana? Tem, tá falando, vou já mostrar, tem ele lá exatamente, certo? Então, quer dizer, foi assim muito maravilhoso, sabe? Muita gente hoje tem um certificado agora até a nível de MEC, viu? Vindo, quer dizer, das origens nossas, né? E a última turma de formandos foi agora, nós juntamos também algumas pessoas e conseguimos agora em 2023 formar mais uma turma de médio e desta vez funcionou ali no setor H. Olha aí, pastor João, a gente, né? Algumas mulheres. Então, no setor H nós tivemos essa turma aí, botaram até o nome de Charles Spurgeon, o nome da turma, né? Olha aí. Sim. E hoje, atualmente, né? Hoje nós temos o quê? O Parque Viana funcionando aí dia de sábado, entendeu? Todo sábado à tarde, com o professor Atis, esse que está, vocês estão vendo aí, não sei se dá para ver, vizinho a mim, de paletó, de barbudo, ele fez o curso com a gente, o outro é o dirigente, né, que é o Pedro Santos, todos eles aqui fazendo parte do curso de médio no sábado no Parque Viana, né? E aqui no Maracanaú, aqui na sede aqui, nós temos duas turmas hoje em andamento, funcionando, né? Que é exatamente a turma aqui, isso aqui é a turma da terça-feira em aula, né? Em sala de aula, certo? Cadeira de Daniel e Apocalipse, as aulas sempre com audiovisual, sempre a gente mostra no telão e no final eles recebem todo este material gratuitamente. A gente dá para eles, repassa para eles guardarem de lembrança, certo? E agora, neste final de ano, agora nós tivemos a nossa confraternização, sempre eles terminam com muita comida, estão vendo aí, brindes, é uma escola que no meu tempo não era desse jeito. Quando eu fiz teologia não existia isso não, mas a gente tem muitas mulheres trabalhando com a gente e você sabe que mulher que organiza essas coisas, né? Eu louvo a Deus pela vida da auxiliadora, porque quem encabeça todo esse negócio é ela, né? E aí junto com as alunas também. Dinamiza o trabalho, né? Nesse dia foi muita festa, aquele muita toque feminino. Nós demos uma lembrancinha para cada aluno da terça-feira, né?
Mas não foi só na terça, não. Nós temos também a outra turma da segunda. Olha aí a turma da segunda. E é porque não estão todos nessa. Essa turma é a maior que tem. Ela já chegou a ter 46 alunos, essa turma. Grande mesmo, certo? Hoje ela está funcionando todas as segundas-feiras a todo vapor. E também agora, no final do ano, agora nós tivemos também a nossa confraternização. Vocês estão vendo aí como é que é o modelo de aula. Lá na frente é o telão e a gente dá aula falando, mostrando as imagens. Eu sei que assim, há uma interação muito grande. A aula é de 7 até as 9h15, tem dia que a gente sai 9h30 de lá. O pessoal perguntando, aquela coisa toda. E é desse jeito. Eu estou correndo porque não dá tempo, a gente não quero cansar, não quero que esses vídeos sejam muito compridos, mas para os irmãos terem uma ideia que quando Deus ele tem um negócio com você, se você ficar naquela brecha, naquele local, Deus faz. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu, né? A Deus profecia chamou, que a irmã disse lá no começo, pronto, né? Como era que ela disse? Ela disse que Deus tinha me chamado para uma obra de falar. Ela disse, Deus lhe deu o dom da palavra. Você vai falar que você nem imagina. Ela disse desse jeito, você vai falar muito por aí. E outra coisa, se prepare, você vai andar. E eu mostrei as fotos para vocês aí, se cumpriu. Viajando para tudo que é canto. Quantas e quantas vezes eu passei a noite. Implantando os núcleos, ensinando, né? Preparando todo este material aqui, né? Vocês estão vendo aqui, esse material aqui feito, né? De uma maneira simples, né? Mas que tem ajudado demais. Então o aluno, ele recebe esse livro, participa da aula presencial e no final a gente manda os slides, como vocês estão vendo aí nesse último slide, né? Todos os slides da aula chegam àquela pessoa que faz parte do curso. Então já vamos concluir os slides. 13 anos, terminamos os slides, né? Então eu fico feliz porque, assim, né? Deus tem nos dado, mas uma coisa eu digo, irmãos, isso só dá certo quando você tem o apoio do pastor. Sozinho você não consegue fazer nada, não. O pastor é o chefe do negócio. Eu vou fazer só faz? Não vai, não. Agora, se o pastor tiver no meio... E aqui, graças a Deus, nós e aqui o pastor João, temos o apoio, ele né? nos dá total apoio. E liberdade. Ele nunca perguntou o que é que eu ensino, nunca perguntou nem quanto é que eu recebo. O recado, ele deixou comigo. Aí eu dou minha contribuição, né? Minha ajuda aqui e acolá, dou meu dízimo. Mas é assim, foi um presente de Deus. E o pastor João, eu agradeço a Deus e a ele por ele ter confiado a gente essa responsabilidade, porque não é fácil. Você Aurélio, né, a pessoa, como ele disse sexta-feira no culto, agora, né, que nós completamos os 13 anos, ele falou que isso aqui é o pastor Aurélio, ele é o responsável aqui pelo ensino, olha aí. Eu digo, eita, esse negócio é verdade. Então é isso, mas graças a Deus ele tem entendido. Porque a igreja tem uma área de educação, né? A gente precisa entender que ela é como se fosse uma nação, um país, né? Algo assim, e precisa, assim como no país tem o Ministério da Educação, nós temos também o Ministério do Ensino dentro da igreja, né? E precisa ter pessoas realmente vocacionadas e pessoas bem preparadas, porque não adianta ter vocação sem preparo, né? E também nós, assim, Aurélio, eu digo que a Escola de Educação Teológica, para nós aqui em Maracanaú, em nosso campo, é um motivo de orgulho, né? No bom sentido da palavra, né? Nós termos, isso não é em todo campo que tem uma escola, né? Um seminário, a gente usa esse nome escola porque ficou assim designado, mas é mais conhecido. O pastor João foi quem criou. Ele conta até isso como testemunho. Um seminário realmente teológico que nós temos, isso nos dá orgulho. A pessoa não precisa se deslocar daqui para Fortaleza. Isso. A gente sabe que hoje está muito acessível pela internet, está muito acessível, né, através de muitos meios. Porém, a gente assim, ter isso à nossa disposição. Eu, pelo menos, não gosto muito de estudar à distância. Eu tiver de fazer um curso, eu gosto de fazer presencial, tendo o professor ali para explicar, para explanar, não é? E é claro que a gente vê algum vídeo, vê algum material extra, mas o bom mesmo é você poder estar presente na sala de aula, o professor ali lhe explicando, tirando suas dúvidas, você interagindo com outras pessoas diretamente. Isso. E nós aqui em Maracanã nós temos este privilégio, né? É uma bênção que nós temos. E assim, eu quero aproveitar, porque o nosso canal ele é o Bereano Pentecostal, né?
Aí o bereano é aquela pessoa, segundo a Bíblia nos mostra, lá em Atos, que eles eram consultavam as escrituras, conferiam as escrituras, né? E o nosso trabalho aqui, gente, nosso foco aqui neste canal é realmente motivar, incentivar. Nosso canal aqui não traz conteúdos à toa, coisas bobas, tolas, né? Nós não estamos aqui fazendo polêmica, nós não estamos aqui fazendo videozinho engraçado. Nosso trabalho aqui é chamar o povo de Deus, o povo pentecostal, o povo assembleano, para o estudo da palavra, a importância, o valor. Né? E eu sou feliz de a gente ter aqui em Maracanaú, e também, se os irmãos desejarem, os pastores que verem, né, tiverem a oportunidade de ver este vídeo, quiserem abrir um núcleo, não sei como é que está funcionando hoje, se ainda é possível, se ainda o senhor faria isso, né? Hoje nós estamos trabalhando, porque, veja bem, é muito difícil de a gente montar um núcleo fora daqui de Maracanaú para a gente dar total assistência. Fica muito difícil mandar professor, sair, encarece muito. Então, na sua igreja, se você tem um local, né, para uma classe que você possa usar, e na sua igreja você tiver pessoas que já são formadas em teologia, nível superior, pelo menos bacharel, então, se você desejar, a gente pode fazer como os seminários do Sul fazem. A gente repassa todo o material para vocês e vocês administram. Franquia. A gente dá uma franquia, tipo uma franquia, exatamente, certo? Então, estamos aqui. E aqui em Maracanaú, segunda e terça na sede, sábado no Parque Viana, e temos ainda 2 núcleos funcionando ali no Novo Maranguape e Parque Potira. Também são pequenos, mas não é da nossa igreja. É esse que a gente manda o material para lá, certo? Então, eu penso assim, olha, que você falou, houve uma febre, né, uma procura muito grande, uma época, né? Hoje está menos, mas hoje nós temos assim uma constância, uma normalidade, sempre há pessoas ingressando, sempre há pessoas desejando fazer, né, se preparar. E também hoje nós temos uma concorrência muito grande com a internet, né? Isso. Hoje, dentro de 1 hora, você obtém um certificado de teologia. Esse é o problema, né? Por isso que é preciso, eu costumo sempre dizer que nós precisamos viver uma vida honesta, né? Se bem que é claro que há coisas sérias também na internet, podemos... Não, claro, nem tudo, né? Mas nessa questão da teologia, muita gente tem se aproveitado desses cursos online. E, por exemplo, eu não vou nem dizer quem é, né? 6 meses, fez 8 disciplinas, valendo como um médio. Não tem como, né? A nossa média aqui é 31 disciplinas. E eu ainda acho pouco ainda. Porque, eu não sei se você se lembra, na nossa época lá no STPC, as aulas eram semestrais. Hoje ela é modular mensal. Eu aqui ainda estico um pouquinho. Tem matéria que a gente, por exemplo, a gente dá em 6 encontros uma matéria dessa. Mas na minha época de aluno, a gente passava o semestre todinho tendo uma matéria. 6 meses. Eu estudava de segunda a sexta de manhã. É verdade. Então, me lembro. Escola, tinha a turma do sábado também, depois eu até ingressei. A turma do sábado era o dia todo. Eu me lembro. De manhã, de tarde. Cansativo. Então, era muito cansativo. Eu digo porque eu fui aluno do STPC. Né? Quantas vezes saí daqui de Fortaleza no trem para ir assistir aula e depois... Aurélio, quais são as perspectivas de futuro? Vou voltar aqui para o início. Quais são as perspectivas de futuro? Só voltar aqui assim que ele volta de uma vez. Volta de uma vez? Para a primeira. Para voltar, né? Para a primeira. Então, assim, quais são as perspectivas de futuro para a Escola de Educação Teológica? Olha, perspectiva de futuro, uma pergunta boa. Agora eu vou deixar, eu vou dizer o seguinte. Bom, a tendência nossa, cada vez mais, é desenvolver aqui na nossa igreja, no nosso campo aqui, algo que chame a atenção das pessoas, certo? Por exemplo, turma que está fazendo agora, o médio, já estão me perguntando como é que a gente vai fazer para colocá-los na nova turma de bacharel. Vai dar certo. Se vocês tiverem 25 alunos no campo todinho, a gente abre. Por quê? Porque as matérias do bacharel, elas são diferentes. Ó, você tem uma ideia aqui, eu vou aqui bem rapidinho aqui, passar aqui para vocês verem aqui, ó.
Olha aí, ó. Você faz o médio todinho e depois faz aquelas 10 disciplinas ali, aí completa. Só pode haver... Já é um médio bem robusto, né? O médio já é um médio bacharel. Por isso que a gente tem matérias que são chamadas... Você vai só ter um... médio bacharel, certo? Entendeu? Aí, então, quando você termina as cadeiras do médio, aí você... São quantos anos? São 31 meses. No mínimo, 31 meses. Aí você entra nessas outras cadeiras aqui do bacharel, que já são mais quase aprofundadas. 3 anos, não, dá 3 anos. Dá, sabe por quê? 30, porque é sempre a... 36 seriam os 3 anos, né? 36 seriam 3 anos, né? Então só é 31 só ao todo. Entendeu? E quando termina, aí você faz as cadeiras de cima, aconselhamento, que é 2 anos e 6 meses. Arqueologia bíblica, exegese. Tem 2 línguas, né, da Bíblia, o grego, koiné e o hebraico, que a gente tem que trazer professor de fora, que a gente não tem, né? História da teologia, que é muito importante, introdução à psicologia, introdução à sociologia, até o seu português instrumental, que a gente, né, ajuda o aluno, e a introdução à filosofia. Então, essa aqui era a antiga placa do curso, era essa vermelha, depois que a gente fez essa mudança, sabe, de cor, né? Mas é isso, sabe? A perspectiva que eu vejo é que, assim, cada vez mais o povo possa se acordar, o povo possa realmente entender que isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é vaidade, isso aqui é uma necessidade. Porque há uma grande diferença, sem querer ofender ninguém, nenhum pregador, mas há uma grande diferença do pregador que prega só por pregar e o pregador que prega porque conhece o que vai pregar. E como é que você vai falando daquilo que você não conhece? Por isso que a gente vê muito nas igrejas, pastor Josué, assim, né? Aquele oba-oba, aquela coisa toda, porque ali não é outra coisa, ali é a falta da teologia. A falta da verdadeira Bíblia, podemos assim dizer. Conhecimento. Né? Do conhecimento, né? E é como eu costumo sempre dizer... Mas a minha pergunta, irmão Aurélio, é se, assim, pretende ampliar, pretende estruturar... o que, assim, organizar as coisas de uma outra forma, assim, pensando numa perspectiva de futuro, de continuidade, porque a gente passa, né? E aí, como é que o senhor pensa de deixar a escola, assim, Josué, depois, no momento mais para frente? Eu não tenho nem resposta assim, para te dizer. A pergunta é difícil aqui, né? É um pouco difícil de a gente responder, porque primeiro que a gente depende da igreja. Uhum. Eu podia muito bem ter feito como o Álvaro Elente fez, né? O Montes criou o seminário dele, mas não foi para frente. E outros, né? Que eu acho bom trabalhar nessa harmonia igreja Sim. e seminário. Pastor dando toda a força e a gente está lá, né? Porque eu costumo sempre ensinar isso em teologia pastoral ou nas cartas pastorais, que o verdadeiro funcionamento de uma igreja é aquele funcionamento de Atos, ou de Efésios 4:11. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, se esse povo todo se unisse, se cumpriria aquilo que Jesus disse: as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Não, mas eu falei, a pergunta é dentro exatamente com o apoio da igreja, não, sem nada, entendeu? Se a escola teológica, até porque a nossa igreja ela ainda está numa fase, né, de construção ali do nosso templo. O pastor fala que vai ter um ambiente, né, vai ser preparado ali. Ele até me disse: Aurélio, por enquanto é só isso mesmo que a gente, né? Mas futuramente, quem sabe, se a gente fizer a torre, né, da igreja, quem sabe vai ter mais sala, a gente pode até ampliar. Porque hoje nós só estamos funcionando de segunda e terça, porque é o dia que a gente tem tempo ali, tem folga, né? E é o dia que... Você não pensa assim, Morelli, também em promover alguns encontros e algumas para uma apresentação de uma temática teológica e reunir, tipo um seminário, não é nem debate, né, mas um seminário, trazer um palestrante e fazer aquela movimentação para incentivar a parte da teologia. Olha, né, seria interessante, né, também. Esse ano o Francinildo falou comigo e ele estava até pensando nisso, sabe, de a gente juntar a escola bíblica com a escola teológica para a gente tentar fazer alguma coisa assim nesse sentido, de trazer uma pessoa para falar, ou mais de uma pessoa, um tema, né? Por exemplo,
Você veja agora como a necessidade é grande agora de se realmente ter. Nós estamos trabalhando agora na escola dominical com assuntos que muita gente não conhece. Trindade, tem gente do nosso ministério que não crê na Trindade. Sim. Outras pessoas também não crê na união das naturezas, união hipostática, né? Então, tem muitos assuntos que poderiam haver seminários, mas para isso eu tenho que... Poderia ser promovido pela escola, né? Pela escola, mas aí tem que haver o quê? Uma harmonia. Primeiramente, pastor, escola porque aí e a gente a pessoa não precisaria ser aluno da escola. Não. Né? Era os interessados que quisessem se aprofundar. Exatamente, era um parte, né? Como se fosse Mas, é assim, né? A gente está aqui para ajudar, né? Mas quem não pode fazer, ou quem não se não deve eu digo porque fazer, o potencial de uma escola teológica, de uma faculdade teológica, ele é muito grande, né? É grande. Pode atuar de várias formas, promover a educação, a educação teológica de várias formas, né? E aí eu penso que seria uma forma de atrair mais pessoas, conhecer o trabalho e também ali ajudar no aprofundamento, no conhecimento, né? Bom, até porque tem gente que já fez a escola teológica. E aí precisa daquela reciclagem, né? Precisa, poderia promover cursos de reciclagem. Se eu disser a você que tem gente que já fez e ele sempre quer lá vai, participa. Pois é. Saudade. Eu mesmo penso, às vezes. Pois é. Às vezes eu penso, rapaz, eu poderia voltar a frequentar, estudar, mas é assim, né? Então a gente precisaria de, sei lá, vamos dizer assim, um intensivo ali, um negócio mais rápido, né? mais concentrado, né? E que promovesse... O que se poderia fazer aqui no campo do Maracanaú, se a escola dominical entrasse, o pastor também aceitasse, era preparar, assim, por exemplo, assim, um trabalho desse rápido, né? Um intensivão. Sim. Mais para pregadores, usando as matérias como homilética, como hermenêutica, né? As matérias são mais o evangelismo, né? Isso. Teologia pastoral, coisas que encampasse a necessidade, né? Missões, a história de missões. Ou, por exemplo, Maurélio, outro também, como essa revista que nós estamos estudando agora, do primeiro trimestre de 2025, sim. Poderia ter aquele curso né? Realmente, cristologia, né? De essas doutrinas. Exatamente. Ali, irmãos, nós vamos oferecer aqui, né? Um curso rápido, um curso, né, básico. Eu tenho muita vontade, por mim eu queria. O problema é que nem todo mundo tem essa disponibilidade, nem quer, sabe? Assim, mas oferece, tenta, né? A gente já falou algumas vezes, mas assim, né? E eu já tenho essa responsabilidade de cuidar dessas turmas, que já não é fácil, porque como eu não somente dirijo, né, o curso em si, mas eu também tenho que me preparar, né? Com as aulas, os meus slides, eu tenho que estar sempre remodelando, sempre estar organizando, para não ficar... É verdade, é muito trabalho. É verdade, né? Além de exercer o seu ministério na igreja, né? Exatamente. Pois é, então a escola teológica é isso aí, muito mais, viu? Meus queridos irmãos, chegamos ao final deste maravilhoso bate-papo, desta conversa sobre a nossa Escola de Educação Teológica Boa Semente, que funciona aqui em Maracanaú, né? Na Assembleia de Deus, ali na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central, totalmente apoiado pelo nosso pastor presidente, que também é o pastor da convenção, o pastor João Gonçalves Mendes, né? Que foi quem propôs a criação desta escola, que trouxe, né? E implantou esta escola aqui em nosso campo, e que até hoje tem rendido muitos frutos, né? Isso. Muitas pessoas têm sido abençoadas, e o irmão Aurélio é um protagonista nessa história maravilhosa, né? Graças a Deus, continua atuando. Eu sou agradecido, irmão Aurélio, pela sua disposição em vir aqui contar a história da ETBS, deixar aqui registrado, né, na nossa biblioteca de vídeo. Um dia a pessoa quer rever essa história, pode, né,
procurar aqui nos nossos vídeos. Desde já eu quero te pedir para dar uma curtida nesse vídeo, deixa o seu like, tá certo? Compartilhe com pessoas que também já passaram pela Escola de Educação Teológica, com obreiros que ainda não passaram, que não tiveram esse privilégio, esta oportunidade, desejam se capacitar para o ministério, né, da palavra, e saber que nós temos uma escola bem estruturada, um trabalho realmente bem representativo aqui, tá certo, da nossa igreja. E, no mais, passo aqui a palavra para o pastor Aurélio fazer as considerações finais e a gente encerrar debaixo da bênção de Deus. Eu também me sinto feliz por poder somar aqui, né, com o canal Bereano. E, assim, né, como você falou agora há pouco, bom seria que a gente avançasse mais, né? Mas, assim, dentro das minhas possibilidades, a gente está tentando, né? Formar obreiros. Também uma coisa que me chamou muita atenção, pastor José, mulheres, muitas mulheres fazendo nosso curso. Tanto da turma da terça como da turma da segunda, tem mulheres fazendo. Então, eu quero encerrar aqui essa live de hoje, dizendo que tudo isso é possível porque Deus está na frente. Eu costumo sempre dizer, existe algo que acontece na direção de Deus, na diretiva de Deus, e algo que acontece na permissiva de Deus. Eu prefiro a diretiva. A diretiva, ela custa mais caro um pouco, porque depende da nossa resiliência, nós temos que esperar, muitas vezes não é como a gente quer. Uhum. E a permissiva é porque Deus deixa. Por isso que está aí a internet cheia de cursos, cheia de igreja de todo jeito, tem igreja para toda cor, da hora que você quiser. Agora, a coisa certa mesmo, a coisa séria, ensinada como realmente é para ser, são poucos. Não estou dizendo que somos únicos, não. Tem muitos seminários bons, tem muitas escolas boas, mas a gente tenta trabalhar, e o sistema melhor que, assim, para obreiros mesmo, é o sistema livre, a teologia livre da igreja, ou teologia confessional. Porque cada um desses livros aqui, pastor José, eu acho que você se lembra, ele termina com o nosso credo. Então não tem como, nem o professor que vai dar aula, ele não tem como ele trabalhar contrário à nossa doutrina. Nós temos uma teologia que ela é fortalecida primeiramente por Deus, pelo Espírito Santo, mas em concordância com a nossa dogmática. Então, a pessoa que vem estudar o curso, nosso curso, ela sabe o que é que nós cremos. Ela sabe quais são as nossas tendências teológicas. Nossas doutrinas, né? Então, eu aqui encerro agradecido a você, amém, a todos os alunos que hoje estão fazendo a escola teológica, os que já fizeram. Aqui no campo já são mais de 37 dirigentes que já terminaram com a gente. Bom, é muita coisa, viu? Até o pastor vice-presidente, pastor André, né? Até o pastor vice-presidente já foi aluno da gente, do MED, do bacharel. E de forma que a gente só tem a agradecer a Deus por ele nos colocar nesta posição honrosa, né? Que só ele é quem pode. Que Deus te abençoe, pastor, e que o senhor continue dedicado, viu? Como o senhor sempre tem sido, né? E Deus tem abençoado sobre a sua vida, sua família, né? Deus tem dado a recompensa e há de cuidar ainda mais, tá certo? Amém. Meus amados irmãos, nos despedimos aqui com a graça de Deus, que o Senhor abençoe você e sua família, e até a próxima, em nome de Jesus.